Aproveitando, convido aqui, vamos conhecer a minha obra, Zorganwälder, A Redenção. Há vídeos aqui no YouTube analisando o mesmo. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal contando a história dele. O Universo tem mais livros lá no Clube de Autores, onde eu tenho também livros falando de ufologia, outro eterno mistério que eu gosto. Olá, eu sou João Dantas e convido você a mergulhar no canal Universo das Telas. Hoje, como top clássico brasileiro, Cidade de Deus. Era 2002 e um filme, pode-se dizer, alquebrado, editado de forma estranha, em um ambiente empobrecido, com personagens suados e feios, consegue mesmo assim passar uma realidade bem desagradável, mas de uma qualidade, pode-se dizer até hoje, muito elogiável. Custou cerca de 3 milhões de dólares, que hoje daria em torno aí de uns 12 milhões de reais, faturando mundo afora 30 milhões de dólares, que hoje daria aí os seus 140 milhões de reais, já que é o filme aí, considerado mais conhecido mundo afora. Inclusive tem vídeos aí no YouTube mostrando várias falas aí dos personagens em tantas línguas planeta fora. O público foram mais de 3 milhões de pessoas. O Oscar, até hoje, é o filme brasileiro recordista em indicações. Foram 4, dentre elas de melhor direção. Mas infelizmente não ganhou nenhuma. É claro que se sentiu aí um certo negativismo, um certo boicote. Nas próprias sessões de exibição, as pessoas da academia se retiravam muito antes da hora. É claro que foi taxado o excesso de palavrões, coisa que eu reconheço, acho que os filmes brasileiros poderiam ter bem menos, e a violência tão direta, como por exemplo o personagem Filé com Fritas, amando do chefe lá da bocada, Zé Pequeno, matar outra criança a fim de que entre para o seu bando. O cinema brasileiro, que em geral andou em baixa, pode-se dizer, nos anos 90, um dos destaques que teve foi apenas o filme sobre Carlota Joaquina, uma mulher da realeza, que veio morar aqui no Brasil, quando o Brasil estava começando a ser colonizado, e com certo ar, eu posso dizer, até bem atrevido. No mais, os anos 90 foram bem parados. É claro que não se cita pelo final, quando começou a engrenar melhor. Filmes ao estilo O Que É Isso, Companheiro e O Alto da Compadecida. Mas acredita-se que esse filme aqui, Cidade de Deus, de 2002, que foi o combustível que fez toda uma indústria voltar a funcionar para valer. Óbvio que para o primeiro mundo, gente, que tem um padrão assim, posso dizer, de estética e de beleza superior ao nosso, pode mostrar esse tipo de coisa sem maiores problemas. Mas cair no terceiro mundo, temos que nos virar com o que temos e pode-se dizer que a realidade não passa naquele HD tão bonito e tão repleto de situações mais interessantes. Lá ganha o nome de filme de ação. Já no terceiro mundo, eles carimbam apenas como uma violência desnecessária. Não levou nenhum dos Oscars, gente, mas em geral ele consta nas listas dos filmes mais indicados para as pessoas assistirem. Aliás, ele foi indicado a cerca de 120 prêmios, levando mais da metade, cerca de 75. Mas infelizmente para nós brasileiros, o filme em Blu-ray ainda é uma raridade. A história, gente, para muitos é o miolo do que hoje seria as ditas bocas de tráfego nas favelas, com seus homens armados até os dentes, que a própria polícia treinada do Capitão Nascimento e companhia pensam 2 vezes antes de subir. Cidade de Deus era um conjunto habitacional que em meados dos anos 60 começou a ser construído, a princípio repleto das melhores intenções, cheia daquelas casinhas padronizadas.
que fica, posso dizer, na zona leste do estado do Rio de Janeiro. Só que ali por 1968, né, ainda faltava água, luz, calçada, até uma estrada aí na frente de casa, né, que seja com pedras-ferro, né, e uma grande onda de pessoas por essa fase, com as obras aí, posso dizer, um tanto atrasadas, simplesmente foram mandadas para lá para viverem em condições aparentemente ainda complicadas, mas se você não tinha onde morar, sua casa estava num lugar proibido, mandavam você para a cidade de Deus, que o filme mostra, né, desde ali dos anos 60 até os anos 80. Vai passando de fase em fase. Anos 60, temos ali os ditos ladrões de galinha, né, que roubavam e dividiam com a população, né, os seus rendimentos. Isso fazia deles heróis e eles podiam se esconder até na residência, né, de alguns populares quando a polícia ia para lá. Chegou a, claro, anos 70, a coisa começou a ficar um pouco mais complicada, né? Logo os bandidos já estavam mais armados, a polícia já era um pouco mais presente. Até que, fim dos anos 70, estoura uma dita guerra, e que para muitos aí é o miolo de ter transformado o tráfico hoje em muitas favelas, pode-se dizer até Brasil afora, um verdadeiro Vietnã. A polícia dos anos 60, né, a autoridade, posso dizer, praticamente sofria, né, com a proteção que os bandidos aí, né, chamados até de Robin Hood e justiceiros, né, tinham da população. Mas não demorou muito para a própria população se tornar refém, posso dizer, desses traficantes, né, que aos poucos começaram a ficar mais violentos, e a polícia pensava muitas vezes antes de botar o pé por lá. Quando foi demonstrou ali no filme, né, principalmente através do policial Cabeção, que existiu de verdade, né, às vezes até fazia uma certa parceria, né, alimentando aí a guerra, né, com armas e munição. Teve um livro escrito por Paulo Lins, que por sua vez tomou o depoimento, né, de um homem que havia vivido por essa fase. O livro parece que cerca aí de 40, 45 páginas, foi pego dele para fazer esse filme aqui, pegando exatamente essa fase, posso dizer, mais violenta, né, e complicada. Logo abaixo, vamos ver certas diferenças, hein, entre a realidade, que mesmo está no livro, já que foi exagerado algumas coisas ali a fim de ficar mais interessante, né, para a própria realidade. Mas o filme, temos ali um garoto, né, apelidado de Busca-Pé, que vai mostrando a visão dele dentro do filme. Na realidade, vamos deixar bem claro, né, que quem passou os relatos aí para o Paulo Lins foi um rapaz, né, que na época era um garoto branco, mas ele passa mais a observação da situação. No filme colocaram o personagem dele, né, com o nome de Busca-Pé, infiltrado direto, sofrendo na carne, né, toda aquela problemática ao seu redor. Às vezes o bom garoto, que já tinha na mente, né, querer se tornar um fotógrafo, e acabou acontecendo, inclusive na vida verdadeiro, né, Busca-Pé, aconteceu isso, mas não deixou de deixar fato ali, né, que às vezes ele quase escorregava para o mundo do crime na complicada vida de ser honesto em meio a uma região repleta de domínio, posso dizer, de banditismo. Em geral, é claro, né, existe um certo discrepância, né, do potencial do personagem Busca-Pé, que, como eu falei, era apenas um observador no livro, né. Aqui ele simplesmente ganha, né, uma potência muito maior. Inclusive a foto que aparece no filme, né, dos bandidos do Zé Pequeno saindo na capa do jornal é pura ficção. Foi dirigido por Fernando Meirelles e co-dirigido por Katia Lund. Katia Lund, que diz algumas informações aqui, a mulher seria uma ajudante, uma assistente do diretor, mas com o decorrer do tempo ela conseguiu impor tanto aí a sua personalidade no filme que parece que chegou a ameaçar de processo a produção caso não fosse colocada como co-editora. Um pouco de experiência nessa área, né? Um pouco mais aí de filmes em favelas, né? Por exemplo, ela fez o documentário
Notícias de uma Guerra Particular, de 1999. Traria sim a sua experiência, né, a fim de dar um panorama, posso dizer, mais realista e ao mesmo tempo mais fluido às cenas. Porque a ideia, né, gente, não era apenas largar violência e força na tela. E olha que para um filme desse, até que tem seus momentos ali de ironia, se você não se deixar levar, né, só pela força do impacto das cenas de agressão. Tudo bem colocado lá, né? Meirelles, assim como muita gente que está envolvida nesse filme, né, tinha no seu currículo cerca de 2 filmes antes desse e com ar um tanto cômico. Claro que ele gostou muito, né, da forma que estava no livro que ele ganhou de presente, né, aí por fim dos anos 90, mas ele estava muito receoso, afinal é um ambiente totalmente diferente em que ele estava trabalhando em seus filmes na época. Pessoal, aqui até os que tinham certa experiência estavam tendo grandes novidades aí. Depois nós vamos ver lá nos atores que Fernando Meirelles aqui até que era um super profissional comparado a muitos. Ele acaba gravando um dos episódios Brava Gente, que mais tarde receberia o nome de Palace 2, sendo premiado inclusive em Berlim. Ele já utilizaria, né, os atores que estariam no filme Cidade de Deus, só que para fazer esse curta-metragem aqui ele foi sim na própria comunidade Cidade de Deus. E acabou também chegando à conclusão que poderia sim se fazer um filme de impacto e competente em uma situação daquelas. Mesmo tendo, como eu já falei, um custo salgado, né, 15%, né, posso dizer que veio de apoiadores externos e o restante aí dessa grana, né, que foi cerca, aí, como eu já disse, aí de 12 milhões de reais, veio da própria produtora do diretor. Há 2 filmes que ao longo aí de 2 meses conseguiu fazer um trabalho aí que eles acharam que ia demorar um pouco mais. Inclusive uma situação interessante aí, né, cogitada pelo Meirelles, né, é que toma lá da cá os meninos, né, que fizeram parte aí dos personagens da Caixa Baixa, né, que era um grupo de garotos lá, um verdadeiro bando de ladrõezinhos, né, toma lá da cá, eles cruzam por ele e perguntam, né, se Cidade de Deus vai ter continuação, já que no livro o Caixa Baixa, né, é que cresceriam, se tornariam homens e começariam a ter uma presença mais forte no banditismo da cidade. O roteirista, né, Braulio Montavani, que por sua vez teve, né, a grande missão de transformar um ambiente empobrecido, agressivo e violento em algo que pudesse encher mais os olhos, desviando um pouco da violência, né, que é tão retratada nas telas. Vários roteiristas tentaram adaptar e eles simplesmente não conseguiram. Mas o Braulio aqui teve essa magia e obteve sucesso. Tanto que a adaptação de roteiro era uma das indicações aí para o Oscar. As filmagens foram feitas praticamente, né, no conjunto habitacional do Rio de Janeiro, Nova Sepetiba, né, já que a Cidade de Deus real já estava num certo nível aí de violência que não deixou aí a produção muito à vontade. Mas mesmo aqui nessa comunidade, que parte dela, pelo que eu entendi, estava sendo construída e foi utilizada para aquela etapa lá dos anos 60, toma lá da cá a produção sentia vontade de abandonar o lugar que já estava começando dando ares de violência. Por mais bonitinho que tudo seja no início, gente, é inacreditável, né? A frase do Capitão Nascimento no final de Tropa de Elite 2 é incrível. Pouco a pouco não adianta, gente. O mal vai tomando conta de tudo. Conhecer a minha obra, Zorgenwälder, A Redenção. Eu vou deixar um vídeo no final relatando a história do mesmo, mas já tem 3 canais aqui no YouTube fazendo a resenha. E é claro, eu tenho mais livros lá no Clube de Autores, que você pode comprar direto. Não só ampliando a minha obra, como falando de outros casos da ufologia, que apesar de eu gostar muito, para mim ainda faz sim parte de grandes mistérios aí da humanidade. As filmagens, já citei, a primeira etapa foi feita aí, né, nessa favela Nova Sepetida, né, favela, modo de dizer, né, gente, mas o que a história diz é que logo esse conjunto habitacional novinho vai se tornar uma
já que todos começam com o nome conjunto habitacional, mas pouco a pouco acaba virando uma favela. Ainda não havia, nenhum traficante na área para você tomando conta, mas posso dizer que as drogas e o banditismo já estavam acontecendo. Já com o decorrer do tempo, a favela também se tornou um grande ninho de proteção para bandidos. Para essa primeira fase aqui, nos anos 60, foi utilizado um padrão. O padrão, pode-se dizer, gente, clássico, aquele padrão até mais bonito. Havia mais diálogo entre os personagens, as filmagens, a edição é mais bonita, uma sequência mais de plano a plano, dando mais destaque ao drama. Já que aqui o que temos mesmo, gente, banditismo, é o chamado trio ternura, feito pelo Cabeleira, Alicate e Marreco, em que o menino Zé Pequeno, até então chamado aqui de Dadinho, também já começa junto com seu amigo Bené a se aproximar desse trio e já demonstrando uma qualidade aí furiosa. O final dessa fase aqui é com a morte do Cabeleiro. E sem dúvida, gente, é uma morte muito bonita. Um sonzinho ao fundo, um violão, uma musiquinha gostosa sendo cantada ao fundo e ele correndo e levando tiros em câmera lenta. É o fim do dito, gente, bandido, pode-se dizer Robin Hood. Entramos na fase dos anos 70, que é marcado principalmente, gente, pelo personagem Buscapé, que deixa de ser aquele garoto de 10 anos de idade e dá um pulo sendo um adolescente. Essas filmagens aqui também foram feitas em outro conjunto habitacional chamado Cidade Alta, que também já estava no início ali da sua construção. O banditismo não é mais, gente, um dinheiro para se pegar hoje e durar 2, 3 dias e dividir ele com a população. Já é visível, que já existem as ditas bocas de fumo e a população já começa a se sentir um pouco mais intimidada perante esses vários donos que existem ali. Aos poucos, o ar, pode-se dizer, um pouco mais tosco, da própria edição do filme, que começa a mostrar os personagens de forma mais rápida, uma evolução mais ligeira. Já começa a deixar o espectador de um jeito um pouco mais desconfortável, tentando se sentir o que era morar nessas áreas em que os Robin Hoods na realidade deixavam de existir para se tornar donos aí, das ditas bocas de fumo, que já haviam cerca aí de meia dúzia de donos que já haviam dividido a cidade de Deus. Praticamente os moradores eram espectadores, que pediam sempre a Deus para ser ignorados aí por esses caras que andavam, pode-se dizer, com seus revólveres na mão e faca do outro lado. A terceira etapa, que já seria a guerra mesmo, entre o bando do Zé Pequeno e do outro lado, o Sandro Cenoura, bem como o Mané Galinha, já foi feito rapidamente em algumas favelas. Aí, uma aqui, outra ali, porém, boa parte dela foi feito sim em estúdios ou, pelo que eu compreendi, em locais que a produção simplesmente armava. Já que nesse período aqui já temos as favelas, gente, que são aquelas verdadeiras aglomerações, de construções em que não havia nem rua direito, eram simplesmente túneis. Para você se achar lá dentro, você tinha que ser da região, fazendo com o que a produção não ficasse muito à vontade, em ir gravar num lugar desses aqui. Então selecionou um local aqui, outro ali, e o restante como eu já disse, uma produção em estúdio, ou pegou um terreno baldio e construiu parcialmente uma favela ali. E nessa fase aqui da guerra, que na realidade, pessoal, essa guerra para valer aqui ocorreu ali de 79, pelo que eu compreendi, até 83, 84 na vida real. É a dita fase dos anos 80. E nesse patamar aqui, já ficou de lado, pode-se dizer, o romantismo ou a preparação da fase que o filme tem ali nos anos 70. Aqui nos anos 80 o diálogo é praticamente desnecessário. É uma frase aqui e apertar do gatilho ali. Inclusive a violência acaba chegando de forma mais
cruel ao extremo nas próprias mulheres. A edição, aqui nessa parte anos 80, né, da guerra, né, pode-se dizer que não respeitou menos ainda qualquer tipo de regra ou lógica de edição, a fim de deixar o filme, né, mais brutalizado e desengonçado ainda, fazendo o espectador não se sentir de forma alguma bem-vindo. Aliás, o próprio editor, né, não tinha muita experiência, né, em edição do filme e era mais um que estreou aqui, pode-se dizer, com o pé direito. Não dá para dizer, gente, que é uma coisa muito especial no filme. Mas essa área aqui é uma das pouquíssimas, se não for a única, né, que teve o trabalho de profissionais. Né? São profissionais da fotografia que assistiram, pode-se dizer, a primeira versão do filme e notaram que não havia um protagonista. Né? Eram simplesmente a história de um lugar. Foram 25 variações, até que a escolhida foi a gangue, né, lá no final, no último confronto, né, do Zé Pequeno, e grande destaque embaixo para uma galinha. Segundo o diretor Meirelles, a galinha parece ter sido uma pressão aí da parte dele. Ele acredita que esse toque de humor, né, meio deslocado, ajuda o filme a vender. E de fato o pôster andou aí por 60 países e nas locadoras. Mas especialmente, pessoal, eu retiraria essa galinha. Apesar da galinha chegar a fazer uma ponta, né, lá no início, porém uma coisa que para mim ficou bem deslocada. A trilha sonora, que também vendeu muito bem, obrigado, teve praticamente duas características. Né? Uma delas, músicas, né, de fato dos anos 60 e 70. Anos 60, inclusive, se caiu um pouco mais, né, para aquelas músicas românticas, né, que muitos músicos que viviam já na realidade do morro colocavam nas mesmas, né, mas faziam isso de um ar um tanto poético. Depois veio música, né, dos anos 70 e 80 com um embalo mais forte. Mesmo assim, meia dúzia de músicas foram feitas especialmente para a trilha sonora. Vamos falar agora um pouquinho da verdade. Ailton Batata é, de fato, né, o personagem Sandro Cenoura. Ele é o único de toda aquela fase que ainda está vivo. Aliás, ele estava preso, né, quando ele começou a ver os trailers, né, saindo na televisão e reconheceu em Sandro Cenoura personagem que, de fato, ele é que fez. Ele chegou a processar, né, a produção por direitos autorais, mas para espanto dele, pouco a pouco, testemunhas e o próprio advogado dele acabaram o abandonando. Ele acabou desconfiando, né, que esse pessoal começou a ter algum probleminha, né, junto a ele, ou alguma solução estava vindo de outro lado aí, né, para fazer todos eles se afastarem, e ele resolveu deixar essa história para lá. Posterior lançou um livro, né, contando aí a versão dele da Cidade de Deus. E os destaques que mais se notam ali é o Mané Galinha, que lá no filme é um cara legal, motorista de ônibus, né, que namora uma bonitinha da vizinhança, né, e que depois se torna um cara em busca de vingança, querendo matar o Zé Pequeno e se unindo a Sandro Cenoura. Mas, segundo ele, na realidade, o Mané Galinha já era alguém envolvido, né, com o banditismo, né, um pouco mais pesado da hora. E, de fato, ele foi morto, né, na frente da casa dele, em 1979, né, com vários tiros. Né. No filme, essa execução aparece ocorrendo no irmão do Mané Galinha. Mané Galinha encontraria muito cedo o fim da sua vida. Ele tinha cerca de 25 anos de idade. Outra diferença é a personagem Angélica, né, que, pode-se dizer, no filme, né, é uma bonitinha feita pela Alice Braga, que está namorando o Bené, grande amigo de Zé Pequeno, mas que na realidade ela não era tão bonitinha assim, ela até tinha um apelido meio gosmento, né? E era bem envolvida com o banditismo e com a venda de drogas. A Angélica tinha o nome de Sapo, né? E junto com o Bené ganhava um bom dinheiro, né? Aplicando golpes e vendendo drogas na zona sul do Rio de Janeiro. Bené, de fato, era um cara descolado e bem sociável, né?
mas nunca abandonou a amizade aí com o Zé Pequeno, apesar de um certo período ele até ter trabalhado muito em uma padaria, mas ele era bem apaixonado sim pela Zona Sul. Ailton diz que é a realidade, sim. Ali, quando Zé Pequeno descobriu onde Mané Galinha morava, acabou enchendo mesmo de tiro. E ele, Ailton Batata, muito amigo aí, né, do verdadeiro Mané Galinha, partiu para cima do Zé Pequeno e iniciaram uma guerra, que foi ali de 79, pelo que eu entendi, até 83, 84. Quando ambos os lados estavam tão empobrecidos que não tinham dinheiro para absolutamente mais nada, só faltava um jogar pedra no outro. Foi nesse momento aí, né, que o Ailton decidiu abandonar de vez, né, a favela e desceu procurando um emprego de taxista, mas ele acabou sendo preso. E como havia, né, um crime pendente na justiça contra ele de homicídio, ele acabou ficando aí 15, 17 anos preso. Posterior, né, ele foi solto, né, como eu já disse, correu atrás dos direitos dele, escreveu um livro e hoje trabalha praticamente ajudando aí moradores de rua. José Eduardo Barreto Conceição nasceu em 1957. De fato, a família dele, gente, era um tanto alquebrada e parece que tinha um certo ar de violência, né? A própria mãe do Zé Pequeno falou, né, que desde criança, quando ele era o dadinho, né, eles reconheceram que a família tinha certa desestrutura, mas que o dadinho já tinha uma forte tendência assim para o mal, indo se virar rapidamente nas ruas. Inclusive, quando ele era garoto, né, ele chegou a ir para o centro do Rio de Janeiro, onde se deu muito bem aí, né, mostrando dom aí para roubar pessoas e se envolvendo em outros negócios, apesar da sua baixa idade. Posterior, né, o menino retornou à Cidade de Deus, se envolvendo cada vez mais até com os adultos mais desenvolvidos da época, né, se tornando depois, como eu já falei, né, um grande personagem, né, do tráfico nas favelas. O Bené, amigo dele, de fato era um cara mais sociável. Não se tem relatos aqui do próprio Ailton, né, em ver o Bené armado, mas possivelmente ele andava com uma arma. E ele segurava o Zé Galinha sempre que podia, para fim de que ele não começasse uma guerra. Mas ele tinha uma tendência muito forte para botar os pés pelas mãos e buscar a violência. Mané Galinha ele chegava às vezes a atravessar a rua e esperar, e quando ele cruzar, botar a arma na cara dele e enfiar um soco na cara ou algo parecido. Não fica, gente, em nenhum momento explicado, né, como, né, exatamente o Mané Galinha e o Ailton Batata conseguiram até sobreviver, né, aos ataques mais violentos do Zé Pequeno. Já que ali por 78, ele estava com cerca de 18 anos de idade mais ou menos, ele saiu simplesmente matando todos os chefes de boca que tinha na Cidade de Deus, até se tornar o grande chefão. Mas pelo jeito, né, Mané Galinha era muito esquivo e o Ailton Batata conseguiu enfrentar ele por um certo tempo. Tanto que o próprio Ailton diz, né, que tem no corpo dele cerca de meia dúzia de balas, né, que nunca foram retiradas, e boa parte delas inclusive foi o Zé Pequeno. É bom deixar bem claro, né, que teve uma fase ali, né, 78, 79, em que o Pequeno foi o grande chefão da área. E ele era um cara que sempre zelava, quando possível, pela moral e bons costumes do cidadão. Ele evitava crimes, punia quem agredia a população. Não gostava, em hipótese alguma, né, que outras pessoas, né, contratavam crianças. Ele mesmo não contratava crianças e punia quem até se drogava ou dava mau exemplo diante delas. E aqui o Zé Pequeno, ali início dos anos 80, seguiu o mesmo rumo que o seu oponente, né? Estava empobrecido e enfraquecido, tanto que a polícia, que tentava, né, evitar subir o morro, tamanho era o respeito e medo que tinha, né, de todos aqueles traficantes com as suas metralhadoras aí de guerra, né, invadiu a casa do Pequeno, né, prendeu o mesmo, e o Pequeno sempre dizia, né, que roubaram tudo que podia e ainda disseram que queriam mais depois. Pequeno foi preso, né,
ficou na cadeia, vejam só o poder que ele tinha, e agora a polícia entrava lá dentro da casa dele e ainda o roubava. Sai da cadeia, só que ele encontra, uma situação na comunidade totalmente diferente. O tráfico continua a mil, tudo continua um tanto violento, as armas estão para tudo quanto é lado, só que os chefes simplesmente fizeram um pacto de paz entre eles. Vamos evitar entrar em guerra o máximo possível, que isso não traz lucro para ninguém. O pequeno ficou lá de um lado para o outro, com fama de ser um cara muito faca na bota, tanto que, pelo incrível que pareça, ele tinha o costume até de matar amigos assim que desconfiava deles. E no dia 25 de dezembro de 1985, uma noite de Natal, a grande personalidade aí da Cidade de Deus, que mudou a face, pode ser, do crime, dizem alguns até favelas aí de traficantes Brasil afora, levaria um tiro e teria o seu fim. Há muitas versões, gente. Um dizem que foi uma pessoa de confiança dele, outros que foi uma vingança, e outros que foi até um profissional contratado. Porque um sujeito como ele, que fez tantos tiros serem distribuídos na Cidade de Deus, e ele deu tantos tiros, é inacreditável ele ter levado apenas um e ter encerrado ali a história do homem que, querendo ou não, para minha opinião, ainda foi o grande destaque aí em toda essa situação, bem como do filme.